já sabem, para quem está no grupo, todas as aulas vão ficar disponíveis no mês de fevereiro, lá no meu canal no YouTube. Então, se vocês não estiverem inscritos ainda, quiserem e puderem se inscrever, penso ser interessante, porque por lá eu costumo postar todas as aulas que eu compartilho gratuitamente aqui no Projeto Lacato. Vou começar, como na semana passada, com as indicações. Vou indicar para vocês três vídeos que eu, inclusive, já linkei, depois eu posso colocar, mas também, se alguém for mais rápido que eu, pode linkar lá no grupo. Três vídeos. Um, quem me conhece mais proximamente sabe que eu sou babão do Felipe Telles. Então, eu gosto muito do Felipe, então, inevitavelmente, o Felipe fala muito sobre o esquema L e tem uma aula introdutória ao esquema L lá no YouTube do Felipe Telles. Então, eu indico para vocês. Nessa aula, ele vai esmiuçar a introdução ao esquema L, desde quantas vezes aparece, em quais seminários ele aparece, ao que não é o objetivo da nossa aula hoje. O objetivo da nossa aula é montar o esquema L e perceber qual é a utilidade dele na escrita de caso clínico. Por isso que eu não vou entrar nesses pormenores do esquema L, mas na aula do Felipe vocês podem encontrar. Depois, um psicanalista que eu gosto muito dele, assim, e gosto mais do conteúdo mais antigo dele do que o atual, que é o Saulo Durso. Não sei se vocês conhecem. Gosto muito do conteúdo do Saulo Durso, porque ele é muito didático. Eu acho ele muito parecido, assim, na didática com o Felipe. Então, ele tem duas aulas sobre o esquema L, o esquema L e o esquema L e as estruturas clínicas. Todas essas aulas estão no YouTube. Quero indicar para vocês, para quem gosta de estudar Lacan, eu não indico essa obra que eu vou mostrar agora para quem não costuma estudar profundamente, historicamente, Lacan. Eu indico mais para quem gosta de ir a fundo, de pensar e pensar Lacan, que é o Index. Esse livrão aqui, não sei se algum de vocês já possuem. Esse livro aqui é uma enciclopédia lacaniana. O meu tá chegando. O meu tá Perfeito, chegando. perfeito. Aproveita para dividir em 12 vezes, que é caríssimo. Esses livros da Toro não entram em promoção. Mas 343. Daí você demais. tem um cupom. Esse período você tem um cupom até o final do mês. Ah, E você, além desse cupom de 10%, você não paga o frete pela Toro até o final do mês. olha Então aí, aproveitem. olha aí que joia. Já estamos sabendo. Não faz parte da Toro, mas já comprei os outros livros. Está Ah, chegando e também estou pedindo esse da Index. perfeito, perfeito, Isaías. O Tiago já mostrou dele também. Esse livro aqui, ele é organizado, não é para leitura, como a gente costuma ler os seminários. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ele é organizado em três colunas: os temas, os seminários e as datas que os temas aparecem nos seminários. Então, por exemplo, você vai esquema L, aí ele vai dizer em quantos seminários o esquema L aparece, quais são as datas dos seminários e o contexto que ele aparece. Então, é mais de fato para estudos. Então, eu indico para vocês a compra, a aquisição desse index. Eu acho que vale a pena tê-lo na biblioteca. Depois, para quem gostaria de uma indicação assim, de comprar um seminário, Humberto, eu queria comprar um seminário. Qual você indicaria? O seminário 2, que é o Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise. Esperando. Tatiana esperando o PDF do Index. É, sim, o seminário um é, pela primeira vez no ensino de Lacan, é onde ele apresenta o esquema L pela primeira vez. Então, o seminário 2 e assim, particularmente, eu acho o seminário 2 muito importante. As pessoas costumam iniciar a leitura dos seminários pelo seminário um. Eu indicaria começar pelo 2, porque aqui Lacan já começa desbancando o Édipo de Freud e dizendo como para ele o eu se constitui. Então, esse seminário aqui eu recomendo demais. Você disser assim, Humberto, eu queria ler um seminário, qual eu deveria ler primeiro? O 2. Aí depois você volta e entende o 1. Mas o seminário 2 assim, é um livro maravilhoso.
Como eu já indiquei semana passada, modelos, esquemas e grafos no ensino de Lacan, do Alfredo Einstein. Eu vi que parece que foi o Tiago que compartilhou o PDF dele generosamente lá no grupo. Então, esse livro aqui indico também para vocês, justamente para quem gosta de estudar mais Lacan. Esse livro aqui é muito bom. Indico comprá-lo fisicamente. De repente, para quem pode, já vai na Toro, compra o Index e compra o esse livro do Lacan. A Kátia disse que está lendo. Kátia, deixa eu dizer para você e aproveito e dizer para os demais também. Vocês já sabiam que eu apanhei nesse livro aqui? Porque eu pensava que ele era um livro para ser lido como a gente lê os outros. E eu consegui uma maior facilidade selecionando um tema e estudar nele, do que ler ele do início ao fim. Porque, de fato, esse livro aqui, ele foi pensado pelo Einstein não para ser lido avulso, de capa a capa, mas um livro para estudos. Então, para mim, passou a fazer mais sentido. Por exemplo, eu estou preparando as aulas para vocês. Semana passada eu fui no capítulo do grafo do desejo. E aí ficou muito mais simples para mim entender. Porque aí eu articulei com outras e outras leituras. Então, de repente, uma dica de leitura para vocês para esse livro aqui. E aí, eu quero iniciar o nosso encontro com uma citação do Einstein na página 53 no início do capítulo sobre o esquema L, quando ele diz assim, este esquema, ele parafraseia Lacan, este esquema não seria um esquema se apresentasse uma solução, nem sequer é um modelo, é só uma maneira de fixar as ideias que uma enfermidade do nosso espírito discursivo reclama. Lacan diz que devemos trabalhar as noções que ele vai propor e, fundamentalmente, as interrelações em formas somente discursiva. Ele ainda diz, parafraseando Lacan, citando no Seminário 4, que esses termos impõem uma estrutura. Isso quer dizer que, se trocarmos a posição de um deles, devemos situar noutra parte, e nunca fica sem importância o lugar destinado a todos os demais termos. Ele parafraseia Lacan para dizer o que Lacan vai dizer no Seminário 2. Lacan só apresenta o esquema L no Seminário 2, no capítulo 18. Só confirmar aqui para não dizer besteira para vocês. Capítulo 19. Na página 330 do Seminário 2, é quando, pela primeira vez, Lacan apresenta o esquema L, dizendo o seguinte: gostaria de propor-lhes hoje um pequeno esquema para ilustrar os problemas levantados pelo eu e o outro, pela linguagem e pela fala. Se vocês ouviram bem a primeira citação que o Einstein faz sobre Lacan, Lacan diz que esse esquema, o esquema L, é um esquema de interrelações. Então, se pudéssemos definir o esquema L, definiríamos como o esquema da relação entre a fala e a linguagem. Quando nós formos desenhá-lo, vocês vão talvez entender melhor. Com a ajuda do querido Index, a gente consegue situar quantas vezes o esquema L aparece no ensino de Lacan. Ele aparece no seminário 2 pela primeira vez, aparece no seminário 3 sobre as psicoses, que é quando Lacan relaciona o esquema L à figura do analista. Aparece de forma no 4, no seminário 4, a relação de objeto, e eu diria que no seminário 4 é quando Lacan dá uma maior ênfase ao esquema L. Para mim, vou confessar a vocês, o seminário mais maçante e difícil de Lacan é o seminário 4, que ele macera demais a relação de objeto, porque ele desconstrói o das-Ding freudiano e constrói a ideia de objeto que ainda não é o objeto A. Vale lembrar que, além do seminário 2, 3, 4, também aparece no 5, 6, 8 e seminário 21. Todas essas informações eu estou passando rapidamente aqui, mas também vocês encontram na aula do Felipe Teles. Quantas vezes aparece, como aparece, ele explica bem didaticamente para vocês. Então, eu indico com mais veemência.
Vale lembrar que quando Lacan idealiza o gráfico o esquema L, vocês vão ver eu confundindo as bolas, tá? Quando Lacan idealiza o esquema L, ele ainda não havia construído e elaborado o objeto A. Então, só esse adendo. Ele também fala sobre isso no seminário 2, que o real ainda não está presente no esquema L. Embora haja um texto antes do seminário 1, que é o Nomes do Pai, onde Lacan fala sobre o noborromeano, mas ele não fala de forma elaboradamente como ele faz a partir do seminário 10, né? Porque o noborromeano ele se massifica quando o Lacan constitui e elabora o conceito de objeto A. E aí a gente pula para o seminário 22 e 23, que é o seminário do Santoma, do James Joyce, e o seminário 24, que é não, o seminário 22, que é o RSI, e o 23, que é o do Santoma. Então, vale esse adendo histórico. No seminário 2, 3, 4, 5, 6 e 8, Lacan ainda não tem elaborado o objeto A. Ele retoma o esquema L no seminário 21, nos seminários Não Tolos Erram, já com o objeto A devidamente elaborado. Então, se vocês fizerem essas duas leituras do início do ensino de Lacan e do final do ensino de Lacan, vocês vão ver que são leituras diferentes. Vale lembrar ainda, o Christian Dunker tem um vídeo sobre o esquema L que eu não indico. Não indico esse vídeo, porque não faz sentido para mim. Porque ele associa o esquema L e o esquema Z, dizendo que é o mesmo esquema, e não é. O esquema L é uma coisa, o esquema Z é outra coisa. Então, essa primeira diferença que é importante. Para quem for ver o vídeo do Christian Dunker, vejam nessa perspectiva. O esquema L é uma coisa, o esquema Z é outra coisa. Eu vou mostrar para vocês, de antemão, certamente uma boa parte de vocês já conhecem, o esquema L na prática, que está ainda no francês, o outre, a relação imaginária, o inconsciente, mas nós vamos construí-lo juntos aqui, como fizemos no grafo do desejo na semana passada. Só para apresentar para vocês o esquema L completo. Tem uma letra, né, que alguns autores dizem que é a letra de Lacan, né, a letra inicial do autor. Daniel Omar também tem um vídeo, não sabia, boa também. Para quem quiser, eu gosto do Daniel Omar. Eu indico para vocês o que eu gosto de consumir, não o que todo mundo indica. Então, Daniel eu gosto e indico para vocês. Então, vamos lá. Inicialmente, o esquema L, ele é colocado a nível dessa letra, né? Que, em suma, é o Y de cabeça para baixo, que seria o L. E aí alguns autores dizem que é o L de Lacan, mas na verdade não tem nada a ver com o L de Lacan. E Lacan começa construindo o esquema L por parte, onde o primeiro eixo, que é esse eixo transversal, que vai de uma ponta à outra, na ponta do lado, no vetor do lado esquerdo, Lacan coloca uma letra A. E na ponta do lado, no vetor do lado direito, Lacan coloca um outro A minúsculo e uma linha em cima. Então, lê-se A linha, né, para quem não sabe. É quando Lacan coloca essa linhazinha aqui em cima, A linha. Como eu mostrei para vocês, no esquema L devidamente construído, o A do lado esquerdo, no vetor de baixo da primeira linha, Lacan chama esse primeiro A de eu, ou ego. Eu, ego, como queira se ler. Que é o eu comum, né? O eu constituído. Também pode ser lido como o famoso moi.
que é o eu especular, esse eu que é constituído na relação imaginária. No outro lado do vetor, a gente tem a linha, nós temos o pequeno outro, em francês, o autre, que é esse que eu mostrei para vocês ainda há pouco. O outro materno. E aqui, deixa eu apagar porque tá horrível isso aqui. É, vale lembrar aqui, e aí vocês vão entender, talvez entendam isso melhor daqui a pouco, esse outro com O minúsculo, que Lacan coloca, eu vou colocar na representação da mãe. A letra, né, o lambda, ele é construído justamente por essa razão aqui. Porque do meio dessa primeira linha do esquema L, existe um corte, que inicialmente o esquema L seria apenas isso aqui, se fôssemos considerar a lambda, que é essa linha, que é nomeada de eixo imaginário. Deixa eu já aproveitar para colocar aqui. Essa linha aqui é nomeada de eixo imaginário. E daqui a pouco eu falo também da relação desse esquema com a escrita de caso. Esse eixo imaginário que vai do ego ao outro, outro, pequeno outro. E aqui no vetor do lado da letra lambda, né, do esquema lambda, que é essa letra, esse Y invertido, Lacan coloca o A maiúsculo, que é o nosso querido e conhecido grande outro. Vocês vão ver que nos esquemas de Lacan, todos, a maioria deles, o A está presente, porque o A, o grande outro, não deixa de participar da constituição do sujeito. Essa linha do grande outro, ela faz um corte nesse eixo imaginário. E aqui, se fôssemos perguntar à teoria lacaniana, em que momento o inconsciente se constitui? Justamente nessa incisão do grande outro na relação imaginária com o pequeno outro. Essa linha do grande outro, ela aparece como um corte, que consequentemente é uma linha pontilhada, porque tá bem feio isso aqui, tá? Mas é só questão de logística mesmo, porque eu não sei manusear muito bem esse mouse para desenhar de uma forma bonita. Que na outra ponta nós já temos o sujeito barrado. Então aqui nós temos o sujeito do inconsciente, que é produto, ou melhor, essa palavra é feia, que é efeito da experiência entre o eu, o outro e a inscrição do grande outro. Existe uma referência boa para se pensar melhor e explicar melhor, quase que freudianamente, esse gráfico, esse esquema de Lacan, que é: aqui está o sujeito que a pessoa que chega na clínica. Humberto, eu estou mal, eu não estou muito bem. Vamos pensar aquele caso de semana passada que eu trouxe para vocês. Imaginem que do lado de cá, neste vetor aqui, está Pedro. Lembram de Pedro? Acho que vocês lembram de Pedro. O menino que os pais queriam que ele fosse médico, mas que Pedro queria ser caminhoneiro. Então, Pedro está aqui, bonitinho, 9 anos de idade, vai à escola, tem seus amiguinhos. Então, aqui está Pedro, o eu de Pedro, que, consequentemente, está apontado a uma relação com o outro materno, né? Então, essa mãe coloca para Pedro um ideal de eu, que ele precisa ser médico. Vou colocar assim. A mãe coloca um ideal de médico. Pedro tem que ser médico. Então, existe aqui uma relação entre Pedro e a mãe.
né? E, consequentemente, da mãe para Pedro. E aqui é um ponto interessante que talvez, não sei se vocês estão se questionando, mas se não, deveriam se questionar. Por que é que Lacan coloca o outro mãe, o outro materno, aqui no lugar do a linha e não aqui no lugar do grande outro? E aí eu quero indicar para vocês o seminário 9, que é o seminário da identificação. A primeira lição, na primeira lição do capítulo do seminário 9, Lacan fala sobre o grande outro. E na última parte da primeira lição, Lacan diz o seguinte, que o outro não é um lugar, não é uma função dada a uma pessoa, mas é um lugar em que se supõe um saber. Então, o grande outro não é a mãe, não é o pai, não é a avó. O grande outro não é uma pessoa. O grande outro é um lugar onde o sujeito supõe um saber. E essa suposição de saber pode-se sim associar-se à figura da mãe, embora não seja ela, mas é um saber suposto materno. Essa é a principal diferença para compreender o pequeno outro e o grande outro. E por que é que Lacan coloca isso? Vocês precisam prestar bem atenção para poder entender, para quem está iniciando no ensino de Lacan. Por que é que no esquema L, Lacan coloca a mãe, por exemplo, que ele não coloca, né? Eu estou colocando. Por que é que a mãe está no lugar do pequeno outro? Porque no lugar do grande outro, que é esse lugar do vetor de baixo, não existe outro do outro. No lugar de grande outro, não existe outro do outro. Só existe outro do outro no lugar do pequeno outro. No lugar do pequeno outro existe a mãe, o pai, a irmã, a avó, o tio. No lugar de grande outro, não. É só o grande outro. Então, só é possível fazer essa metonímia de mãe, pai, irmão, avô, no lugar do pequeno outro. No lugar do grande outro, que é esse vetor de baixo, não existe o outro do outro. Acompanhe e aí no final vocês trazem as questões a respeito disso, tá certo? E aí, dentro desse eixo, esse eixo aqui, como eu disse para vocês, que vai de Pedro até a mãe, é um eixo imaginário, é um eixo completo, é um eixo de saber. Eu sou o que a minha mãe acha que eu sou. Então, é um eixo imaginário. Esse eixo aqui, que é esse eixo pontilhado, é chamado de eixo simbólico. Vou colocar ES para abreviar. Porque é justamente o eixo onde se constitui o sujeito do inconsciente. Lembrando sempre, se aqui está o Moá, aqui está o Gé, que é o sujeito do inconsciente. Embaixo o Moá, em cima o Gé, o sujeito do inconsciente. Que é efeito do cruzamento do grande outro na relação do bebê-mãe, da mãe-bebê. E aí a explicação freudiana para o esquema L é: se o Pedro está aqui e a mãe está aqui, o pai está aqui. Então, o pai se incide na relação mãe-bebê e inscreve a metáfora paterna. Uma explicação lacaniana, de certa forma, e tudo isso aqui é efeito da linguagem. Então, aquele que desempenha a função paterna se inscreve, se incide na relação mãe-bebê e provoca o sujeito como efeito dessa interrupção, desse entrecruzamento. Por isso que essa linha, depois do cruzamento, ela é pontilhada,
Porque o simbólico, o registro do simbólico é marcado pela falta. O registro do imaginário é marcado pela completude. E o registro do simbólico pela falta. Por isso que, e aí é aqui nós vamos já pensar também um pouco das estruturas clínicas. Se nós estivéssemos pensando num caso de psicose, essa experiência aqui, ela não aconteceria na íntegra. Haveria o sujeito do inconsciente, mas não seria esse marcado pela falta. Então, essa experiência aqui, ela fica um pouco interrompida. De certa forma, Lacan usa o esquema L para pensar a constituição do sujeito e pensar a constituição do sujeito para além da condição de constituição, pensar também a ideia da estruturação do sujeito na linguagem. Então, na relação psicótica ou na estrutura psicótica, não existe um êxito da inscrição da metáfora paterna. Então, na psicose, a lâmpada ela fica perfeitamente desse jeito. O A aqui, o pequeno outro, o outro aqui, o A', e aqui está a psicose. Esse esquema, o esquema L, só é possível de pensar ele na inteireza, na neurose, porque é quando se inscreve a relação simbólica do sujeito na linguagem. Como já sabemos, na psicose não se tem ou melhor, falando do noborromeano, né? Enquanto na neurose, o noborromeano, ele é três elos ligados entre si, na psicose, os elos estão como os nós olímpicos, estão na vertical, na horizontal, melhor dizendo. Eles estão enodados na horizontal. E na neurose, os elos estão devidamente enodados. Então, essa é a principal diferença. Mas continuando, e aqui nós podemos usar também o esquema L para pensar a relação do sujeito na análise, que daqui existe uma tentativa desse sujeito, dito do inconsciente, e aqui nós vamos para a neurose, de começar a se perguntar: mas o que é que eu sou para minha mãe? Porque aqui, nesse primeiro vetor, que vai do Moá ao outro mãe, existe somente a constituição. Eu sou o que a minha mãe quer que eu seja. E aqui nós podemos pensar os três tempos do Édipo na relação mãe-bebê. Eu sou o que a minha mãe acha que eu sou. Será que eu sou isso que a minha mãe acha que eu sou? Eu não sou o que a minha mãe acha, mas eu quero ser. Então, nesse eixo que vai do A, Moá, ao outro mãe, a gente consegue pensar os três tempos do Édipo. E aí, tendo o sujeito do inconsciente sido efeito dessa inscrição do grande outro, existe agora uma especulação fantasiosa de se perguntar: o que é que a minha mãe quer de mim? E aí nós temos uma tema da fantasia. O que é que a minha mãe quer de mim? O que é que a minha mãe pensa de mim? O que é que a minha mãe acha de mim? Né? E aqui está a grande afirmativa de Lacan, né? O eu é um outro, e se encaixa aqui nesse vetor. E o eu é um outro justamente porque o eu, ele está a todo momento especulando. Quem eu sou para o outro? Será que eu estou fazendo o que o outro quer? É isso que acontece, por exemplo, nas nossas relações amorosas, né? Eu tenho ouvido falar muito esses dias de relações abusivas. Relações abusivas, relações tóxicas, que é uma palavra da moda,
enfim, manipulação. Narcísica, estamos usando muito narcísica, relação narcísica, tal pessoa Pronto, narcísica. O tempo pronto, todo. pronto, isso mesmo. Pessoas narcisistas. Então, tem muito essa ideia da relação com o outro, né? Se você se depara com essa ideia de relação narcisista, relação abusiva, existe uma constante tentativa da pessoa, que é dita vítima, viver numa constante especulação. O que é que esse outro marido, esposo, namorado, namorada quer de mim? E se eu der um passo em falso e se separar de mim? Mas ele me mantém financeiramente. E se ele separar de mim, eu vou morrer de fome, né? Esse é o dilema das relações abusivas. Então, a todo momento, constantemente, no que tange a relação com o outro, o neurótico ele vai tentar ser o que o outro deseja. Mas aí está o grande impasse. Nem eu sei o que eu desejo. Então, como é que você vai querer saber o que eu desejo, se nem eu sei o que eu desejo? E é justamente isso que o sujeito está tentando especular. O que é que esse outro quer de mim? Por isso que aqui cabe a mãe, mas cabe o marido, cabe a esposa, cabe o amigo, cabe esses outros, os outros da relação. O esquema L é um esquema que nos prefigura as relações, dentro da clínica, obviamente. Então, por exemplo, o sujeito ele chega, Pedro chega na clínica. Humberto, minha mãe quer que eu seja médico, mas eu não acho que eu quero ser médico, eu quero ser caminhoneiro. E aqui existe uma interrupção. Pedro só consegue dizer que não quer ser o que a mãe quer que ele seja, porque existe uma metáfora paterna inscrita. Ele só consegue se opor ao desejo da mãe porque a metáfora paterna se inscreveu. Não fosse assim, haveria um sujeito na psicose, onde somente há um consentimento, há um colocar o outro, quase que objetificadamente, num lugar em específico. E aí, nessa tentativa do sujeito tentar ser isso que o pequeno outro quer, voltamos ao eixo A, né? O eixo do Moá, onde se há também uma tentativa aqui aparece novamente aquilo que apareceu no gráfico do desejo, do ideal do ego, né? O eu ideal e o ideal do eu. O que é que eu sou para o outro? O que é que o outro quer que eu seja? Né? E a todo momento a gente lida com isso dentro da experiência clínica, onde deixa eu só colocar essa seta aqui para vocês poderem entender como é que funciona a relação do esquema L, que parte do A para o S barrado no eixo simbólico, parte de A minúsculo do Moá para o A minúsculo linha do outro materno, do sujeito do inconsciente para o pequeno outro e do eu para o grande outro. Então, a todo momento, o sujeito ele está tentando ser o que o outro deseja que ele seja. E aí nós vamos à aplicação disso na experiência clínica. Como é que isso aparece na clínica? Qual é a utilidade? Ou em que vetor está o analista? Né? O analista está justamente deste lado, no lado direito do esquema, onde, ora, o analisante demanda ao analista uma demanda de o que é que você quer que eu seja? Ou o que é que eu devo ser para o que é que eu tenho que ser? Então, existe um movimento entre o pequeno e o grande outro, onde, ora, o analisante coloca o analista no lugar do pequeno outro e no lugar do grande outro.
E aí a grande questão, se o analista responde deste lugar, a gente tem aquilo que é o grande terror de uma análise. Deixa eu só mudar aqui o coisa. Se o analista responde do lugar que o analisante o coloca, o esquema L ele não passa daqui. Ele fica apenas numa relação imaginária. E esse é o grande, não é o fracasso dos nossos consultórios, porque não é disso que se trata. Mas esse é o grande paradigma dos nossos consultórios. Você tem 20 pacientes. Quantos deles estão em análise? Mas eu ainda te pergunto, você tem 20 pacientes e você me responde que 15 deles estão em análise. E aí eu lanço uma outra pergunta. O que te faz pensar que eles estão em análise? Ah, Humberto, eles já estão no divã. Mas você sabe que a gente pode passar a vida inteira no divã fazendo nada, né? Então, essa é a utilidade do esquema L para pensar os casos clínicos. A gente, principalmente quando inicia na clínica psicanalítica, nós estamos extremamente preocupados com a estrutura clínica. E eu acho que é uma questão, eu acho que é uma problematização que vale muito para a gente saber com quem está trabalhando. Mas o diagnóstico ele já não é mais tão importante assim para a clínica psicanalítica. Ele ocupa um lugar de importância. A gente precisa saber qual é a estrutura do sujeito que está em questão. Mas a principal preocupação do analista precisa ser: eu estou escutando o inconsciente? Essa é a principal preocupação. E o inconsciente, que já não é mais uma força, que já não é mais um lugar, que já não é mais o lugar, como o Garcia Rosa diz, o lugar das feras da noite. O inconsciente já não é mais isso. O inconsciente que Lacan nomeia como sujeito do inconsciente. E aí voltamos à última aula. O que é o sujeito? O que é o sujeito para Lacan? O sujeito para Lacan é efeito da linguagem. E aí vamos à máxima do seminário 11. O sujeito é aquilo que aparece é aquilo que um significante aponta para outro significante. É por isso que o eixo que vai do meio da lâmpada para o S barrado, ele é pontilhado. Esse pontilhamento são justamente os intervalos onde aparece o sujeito inconsciente. E quando é, Humberto, que eu estou escutando o sujeito inconsciente? Justamente naquilo que ultrapassa o outro. Ah, o sujeito ele está vindo, Humberto, ele fala muito da mãe, ele fala muito do pai, ele fala muito da irmã, mas ele não fala dele. Certamente aqui nós temos um discurso que está no eixo do imaginário. O que é que eu sou para minha mãe? O que é que eu sou para o meu pai? O que é que o meu pai quer de mim? Mas eu acho que meu pai pensa isso de mim. Eu acho que a minha mãe pensa isso de mim. Eu acho que isso é isso. Certo? Eu acho que a minha. E aí, veja bem esse recorte. Não, Beto, eu acho que a minha mãe queria que eu fizesse isso. Mas e você, fulano? O que quer fazer? É aqui, no intervalo dessa pergunta, que o sujeito do inconsciente ele aparece. Certamente com a resposta, eu não sei o que eu quero. E aí nós vamos à explicação lacaniana de se para Descartes eu penso, logo existo, para Lacan eu existo onde não penso. Então é nesse não sei que está o sujeito inconsciente. O sujeito inconsciente ele aparece no discurso sempre sem uma definição. Porque o sujeito inconsciente ele não é isso que o outro diz que ele é. Eu sou Humberto, psicanalista, homem, branco, isso, aquilo, e vai. O que você não é? Vamos pensar por esse lado, né? E aqui entra a utilidade do esquema L na escrita de caso clínico.
E quando eu falo da escrita de caso clínico, eu falo justamente o avesso do relato de caso clínico, que serve para você escrever os casos que você atende, mas que serve também para você, inclusive, pensar na ideia da supervisão. Eu gosto sempre de questionar os meus supervisionandos, aqui tem alguns, e me ouvem muito perguntando: qual o seu lugar na transferência? Ou qual é o lugar que esse sujeito atribui a você na transferência? E às vezes a gente não sabe responder, porque a gente não pensa sobre isso. Porque justamente o analista está no outro lado do vetor, na relação imaginária, aqui. Se o analista ocupa esse lugar da relação imaginária, ele não consegue escutar o sujeito inconsciente. Ele só vai escutar eu. E aí é uma questão que eu tenho feito esses dias em supervisão. Quando você diz tudo, o que é que você não diz? Não, eu já falei tudo hoje em sessão, acho que eu disse tudo, não preciso, não consigo dizer mais nada. Tá, então vai para casa, pensa no que você não disse e volta para me dizer semana que vem. É isso que o analista está em busca na relação analítica. Aquilo que ainda não foi dito. É tanto que esse momento inicial da análise, o Jacques Miller chama isso de lalação, que é isso que o sujeito ele vem para análise, vem contar da semana, e vem contar o fast food que comeu, o recheio da torta que comeu na hora do lanche com a mãe, né? E aí a angústia. Humberto, o que é que eu faço quando o sujeito ele chega somente contando a relação da semana, a relação do dia a dia, o checklist da semana? Escute, mas prescinda disto, né? Eu acho que tudo isso que é colocado na relação analítica precisa ser escutado. Mas existe, é preciso haver uma contrapartida, porque não vai haver aparecimento do sujeito do inconsciente se o analista não se fizer presente na relação, né? O Lacan diz em algum momento do ensino que a presença do analista é a própria manifestação do inconsciente. Então, não vai haver manifestação do inconsciente no discurso se o analista não se colocar. É por isso que não há análise sem analista. Não há autoanálise. Ah, eu me analiso sozinho. Mentira, você não se analisa sozinho. Você não é capaz nem de viver sozinho, avalie de se analisar sozinho. Até para viver, você pega os outros como bengala. O outro, que é o analista, que está na relação, ele não está na relação enquanto o outro do sujeito. Ele está enquanto objeto. É por isso que ele consegue transitar. Se o analista comparece na relação analítica com o sujeito, ele não consegue transitar de posições. Por isso que o Lacan diz: só é possível analisar da posição feminina. E aí nós vamos à tábua da sexuação para entender isso, que é uma posição de alteridade. Você não consegue analisar da posição masculina, uma posição fálica, uma posição de quem diz e quem dita as ordens. Por isso que o analista não ensina. Por isso que a análise didática ela não serve para Lacan. Por isso que ele foi expulso da IPA. Porque na análise didática, o analista está enquanto grande outro que ensina. E o analista lacaniano, ele não ensina, ele corta para que o sujeito inconsciente apareça. E aí agora eu quero ouvir vocês. Certamente a cabeça está pipocando, alguns talvez não tenham entendido nada. Se não entenderam nada, melhor ainda. É sinal de que vão procurar alguma coisa. Mas eu quero ouvi-los agora. Fiquem à vontade. Posso perguntar? Com certeza. Eu queria, agora, nessa última fala, ficou intrigada, porque se o analista precisa ocupar a posição feminina de autoridade, como que se coloca a posição do sujeito exposto a saber? O sujeito suposto saber não é um endereçamento do analisante? Isso. Não é do Mas o analista. analisante coloca o analista na posição fálica, não? No início?
mas o analista não pode responder desse lugar. Ok, agora entendi a relação. Obrigada. Quem mais? Deixa eu ver. Humberto, Oi. por que que o grande outro não tem um outro? É porque ele é visto como completo? Sim, ele é supremo, né? Por isso que Lacan coloca o grande outro no lugar de tesouro dos significantes. Porque sendo o grande outro um lugar de suposição de um saber, é um saber total. E é um saber total que é necessário. Sem esse saber total que é necessário, o sujeito não se forma enquanto eu, enquanto Moá. É preciso uma potência de saber para que o sujeito se constitua na linguagem. É como que Hum, se, não, eu preciso de uma coisa maciça aqui fora que me traga de dentro para fora. Então, Entendi, por isso que na relação do grande outro não existe o grande outro do grande outro. Só existe o outro do pequeno outro. Faz sentido para você? faz. Por isso que quando o sujeito percebe que o grande outro também é faltante, ali começa a castração, né? Justamente. Que aí é aquilo que Lacan vai nomear. Deixa eu só abrir aqui a coisa de novo. Eu gosto muito quando Lacan pega isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui que está horroroso. Lacan coloca aquilo que eu citei na semana passada, como o S de abarrado, que é lido como o significante da falta do outro. Esse neologismo lacaniano é usado para quando a fantasia cai. E isso diz respeito ao atravessamento do fantasma em análise, né? Quando eu percebo que aquele que eu achava que dirigia a minha vida é tão faltoso quanto eu. Esse atravessamento é o atravessamento do fantasma. Quando eu vejo que o grande outro não é tão grande assim, ele é só um pequeno outro. É a grande dificuldade que eu vejo do analisando é aceitar, não é a melhor palavra, mas vamos lá. Aceitar sair dali do imaginário, onde papai e mamãe são perfeitos, namorado, marido, etc., e ir lá para o simbólico, né? Onde papai e mamãe são pessoas, marido é pessoa, e como pessoas são faltantes. É o trabalho da análise, né? Justamente. A dificuldade maior é isso que você coloca, né? É de nós entendermos que pai e mãe são só fulanos, né? Não são Nossa, muito, esses sujeitos supremos que a gente supõe que eles são. muito legal, muito obrigada. Isaías, depois Marcela e depois Johanne. Fiquem à vontade. Primeiro, gostaria de dizer que foi fantástico, né? Como eu disse, é algo que eu já estava me havendo um pouquinho pela introdução da clínica psicanalítica lacaniana Bruce Fink, que eu trabalho um grupo de estudo, mas algumas coisas aqui me ajudou a compreender melhor. Primeira situação que vem à mente é justamente quando você fala sobre a análise do analista, ou seja, a importância dessa nossa análise, você coloca sobre a questão de data, que eu vejo que é algo importantíssimo nessa questão da análise de data, que algumas escolas aí no Brasil ainda trabalham aí. Mas aqui está justamente, quando se fala dessa nossa análise, está justamente o risco de nós nos posicionarmos no campo, assim como analisando che nos posicionarmos no campo, vou colocar campo, né, do eixo imaginário, nos colocarmos no eixo imaginário. Então, eu acredito que aí está um risco, do qual o sujeito vem, né, vou colocar como sujeito, vem falando aí, né, mãe, pai, essas figuras todas, é algo completamente complexo
Mas você só vai, de fato, fazer essa travessia na medida em que você estiver numa análise e destituir-se e sair desse campo do imaginário para poder você não se colocar nessa posição juntamente com analisando como você está atendendo. Então, eu, né, mediante os meus estudos, minhas buscas aí e minha própria análise, né, eu vejo essa questão. Segundo, que gostei também dessa forma como você trouxe, lógico, todo o esquema ele, mas quando você trouxe como é no caso de uma psicose. Isso me alertou muito, né? E é uma clínica que está aparecendo muito nos dias atuais, né? Se dizia muito, é o tempo da depressão e tudo mais, mas nós estamos vendo o quanto está aumentando aí os casos clínicos quanto à psicose. E, por fim, você fez aquela colocação sobre a questão, né, de estarmos numa posição feminina e não fálica, um campo fálico e tudo mais, né? É interessante, justamente no sentido de que, né, aquela coisa, desculpa aí o termo, gente, aquela fálica no sentido de chegar e bater no pinto no meio em cima da mesa, eu mando aqui, eu sei tudo, tal. Então, exatamente, gostei dessa sua colocação, só que, ao mesmo tempo, Lacan tem uma frase, eu não lembro se está na terceira, se está nos confins do seminário, não recordo direito, que eu já havia escutado antes, mas ele fala que uma mulher pode ser uma ótima analista, mas também ela pode ser uma péssima analista, por se colocar muitas vezes até numa função materna. Então, gostaria de trazer isso em contraponto àquilo que você traz sobre essa posição feminina que precisamos assumir. Obrigado, Isaías, pelas colocações. Esse é o grande ponto, né, quando a gente se refere, só é possível analisar da posição feminina, né? Quando eu falo da mulher, leia-se posição feminina, porque não dá, se nós ocuparmos a função de analista enquanto homem e mulher, não tem análise, porque o analista não é um homem nem uma mulher, é um objeto, é semblante de objeto. Então, quando Lacan ele se refere que só é possível analisar da posição feminina, é justamente essa posição de alteridade, onde você consegue sustentar a demanda e não responder a ela. Por isso que eu achei muito interessante a pergunta da Tatiana, porque o sujeito suposto saber é imaginário. O analista não sabe, né? O analisante acha que o analista sabe. Então, o analisante coloca o analista nesse lugar. Você sabe sobre mim. Se o analista disser para ele, eu não sei. Ou, por exemplo, o analisante diz assim, você é igual à minha mãe, você é minha mãe. Se o analista disser, eu não sou sua mãe, ele desbanca a transferência nesse exato momento. Ele precisa sustentar a demanda e não responder a ela, para que a análise aconteça. É como a Beth Miller narra. Lacan sustentava com a mão e sacolejava com outra. Esse é o malabarismo do analista, que o analista precisa fazer na análise, né? E uma última nota para deixar a Marcela falar, eu acho que a gente precisa afinar a nossa escuta, porque não é, eu vejo, Isaías, não é nem que tem chegado à clínica. Os casos de psicose já estão na nossa clínica. A gente que escuta somente do lugar do imaginário. Escuta a nossa clínica como só houvesse neuróticos. O que eu mais encontro, e eu ainda tenho encontrado muito mais esses dias, são casos de perversão, que dizem que não chega à clínica. E chega mais frequente do que a gente possa imaginar. A questão é, a gente escuta pelo registro do imaginário. Escuta o que o sujeito tem a dizer. A gente nunca procura escutar o que o sujeito ainda não disse. Tá, eu disse tudo, mas o que você não disse ainda?
Ali está o inconsciente. Por isso é importante não estarmos nesse campo, no registro imaginário. Sim, Isso é de suma importância. Questão da sim, nossa própria análise. sim. Marcela? Você comentou sobre perversão, Humberto. Eu queria ver se você podia esboçar também, igual você esboçou o eixo da psicose, na perversão, junto com os nós. Você se refere aos nós ou ao esquema? Os nós e no esquema. Ah, tá. Daria mais uma aula sobre. Mas vamos lá, vou tentar rapidamente aqui. Lembrando que é o mesmo, né? O mesmo nó e o mesmo esquema da perversão, deixa eu só tentar exemplificar aqui. O esquema, a letra lambda, e aí nós temos o eixo pontilhado do simbólico, o mesmo que se endereça ao pequeno outro, e o mesmo que se endereça ao grande outro. O mesmo eixo da neurose é o mesmo eixo da perversão. O mesmo nobo-romeano da neurose é o mesmo nobo-romeano da perversão. Por que é isso? Para Lacan, existe apenas duas divisões, dois grupos. O grupo onde a castração simbólica, deixa eu ver se eu escrevo simbólica, está afirmada. Então, esse primeiro grupo aqui, a castração simbólica está afirmada. E nesse segundo grupo, a castração simbólica está negada. Então, enquanto para Freud são três grupos de estruturas clínicas, para Lacan só são dois grupos de estruturas clínicas. Nesse primeiro grupo, onde a castração simbólica está afirmada, está a neurose e a perversão. E no segundo grupo está a psicose, onde a castração simbólica está negada. Então, o mesmo esquema e o mesmo nó borromeano da neurose é o mesmo da perversão. Não muda. A diferença é como o sujeito se relaciona com o seu modo de gozo. E para lermos modo de gozo, nós vamos ao seminário 16, 17, 18, 19 e 20. São os seminários aos quais Lacan elabora o conceito de gozo e modos de gozo. Então, o sujeito na perversão, ele goza através do desmentido, então ele desmente a lei. E se nós lermos perversão como maldade, esse sujeito ele não chega à clínica. Os psicopatas, os sociopatas, isso não é a perversão, isso é diagnóstico médico. A perversão diz respeito à posição discursiva do sujeito na linguagem. E aí eu aponto para vocês um grande fracasso e um grande furo narcísico nosso. Nós temos pouquíssimo material para pensar a perversão em psicanálise, né? Tem alguns ainda que arriscam dizer, mas é preciso entender a teoria lacaniana para ler a cuxa da perversão. Porque parece que os teóricos constroem uma clínica supervalorizada para a neurose, uma subclínica para a psicose e nenhuma clínica para a perversão. E aí os perversos vão e dominam o mundo. Faz sentido para você, Marcela? Liorane, você ia falar? Inclusive, você deixou uma questão na semana passada, né? Aproveito para retomar, se você lembrar. Fique à vontade. Tá me ouvindo? Sim, Tá, né? Então, na aula passada, quando você ia terminar, a minha pergunta foi, resumidamente, a relação entre fantasia,
desejo e angústia. Foi isso, da aula passada. Perfeito. E para hoje, você tem alguma questão? Porque você era... Não, muitas dúvidas. Não, assim, para quem está começando agora, mas eu acho que só estudando realmente para amadurecer os conceitos e tal. Mas assim, eu só queria fechar na minha cabeça, quando você falou sobre, por exemplo, na neurose, que você mostrou o esquema L, tem a representação da metáfora paterna, que Lacan chama, né? Que seria justamente o segundo que vai formar o sujeito. Aí eu fiquei assim, sem entender muito bem, entendeu? Assim, como visualizar essa metáfora paterna? E a outra questão foi, eu também fiquei um pouco confusa com essa questão do ocupar o lugar feminino. Assim, eu ainda não estou conseguindo situar que feminino é esse, entendeu? Porque querendo ou não, na minha cabeça ficou assim, cara, então a mulher, a analista vai ter que ocupar o lugar de mãe? Aí eu entendi, tipo assim, ela recebe a demanda e solta. Entendeu? Eu entendi isso que você. Pronto, isso que você falou clareou. Mas quando você falou o lugar, o feminino, eu fiquei, cara, e se nessa transferência surgir a figura paterna? Não acontece? Entende? Inclusive, eu fiquei bem confusa com isso. Sim, é curioso, né? Como associa-se, não você, Lohane, mas nós todos, associamos a figura da mulher à mãe, né? Mas esse último ponto, eu vou lhes convidar, pois eu falei no Instagram esses dias, que eu fui convidado para conduzir uma aula sobre a tábua da sexuação, que é um outro tema lacaniano, que vai ser gratuito também. Eu vou solicitar a quem me convidou que seja aberto, porque eu vou conseguir explicar melhor. E eu quero convocar vocês para essa aula, para a gente estudar sobre só é possível analisar a partir da posição feminina, para vocês entenderem melhor. Porque senão a gente fica a noite toda e eu não consigo explicar, tá? Tô lá, com certeza. Pronto. Mas deixa eu responder antes de abrir aqui para o Isaías. Você falou sobre a relação da fantasia, desejo e angústia. Os três pontos têm em vista o objeto A. Deixa eu abrir a lousa aqui de novo. Fantasia, desejo e angústia. Tem uma coisa em comum entre eles três: fantasia, desejo, angústia. Todos esses três conceitos, que são conceitos em Lacan, têm em vista o famoso e queridinho objeto A, que é o objeto causa de desejo. Na fantasia, Lacan desenha o S barrado, o losango da fantasia e o objeto A. No desejo, o desejo é aquilo que cava uma posição em torno da falta, e a angústia, ela só aparece quando a falta falta. E aqui nós temos a angústia. Então, os três conceitos que você cita têm em comum o objeto A, né? Então, todos têm uma relação profunda com a falta. A fantasia, ela existe para lidarmos com a falta. O desejo se sustenta na falta e a angústia é um sinalizador para quando a falta faltar. E lembrando que angústia não é tristeza. Angústia é um afeto, e um afeto que não engana. Então, quando a angústia aparece, ela não aparece em forma de tristeza. Ela aparece na ausência de representação. Quando Lacan vai escrever no Seminário 10 sobre a angústia, ele diz que a angústia é o único afeto que falta representação, que falta palavras para descrevê-la. Então, a angústia tem mais a ver com uma falta de representação do que com tristeza. A gente diz assim, não, é porque a pessoa estava angustiada, por isso que eu ofereci uma sessão extra. Ela não estava angustiada. Ela estava triste, ela estava com outra coisa.
a angústia ela aparece na relação analítica, na seção, na ausência da representação do afeto, né? O que o sujeito vive fora são outras coisas. Não sei se ficou claro. Porque são três conceitos, Lohane, que envolve uma amplidão de possibilidades para a gente pensá-los. Mas vou por parte, né? Porque vocês vão convocando a lugares que são desafiadores. Mas vou me dedicar a falar sobre a fantasia. E nele a gente fala, porque Lacan, no cenário 6 diz que a fantasia é a sustentação do desejo. Então, aí a gente já tem uma outra relação, né? Ele deixa bem claro isso. A fantasia é a sustentação do desejo. Isaías, É, eu, antes da pergunta, eu vou dizer sobre um estudo, né, uma inquietação e uma busca que eu precisei fazer. Porque eu sou formado em filosofia, teologia, psicologia, depois que eu fui me haver com a... Aí tive overdose de psicanálise na faculdade, e aí tive lacaniano ainda por cima, professor, e aí tive que me haver com Lacan mesmo, não teve jeito. E aí sim, estou na psicanálise. Mas, aí, nesse sentido, é uma questão que, mediante o meu percurso, era sobre o mito do Édipo. Vou trazer Freud aqui, tá? O mito do Édipo e, posteriormente, o complexo de Édipo. Então, lá no mito do Édipo, quando eu fiz filosofia, não estava se atendo quanto à figura de mulher ali, né? Ou seja, estava se havendo ali com a figura de que ele matou a mãe e matou o pai. Quando eu começo a fazer uma releitura e aí eu adentro ao campo do complexo de Édipo, ele matou um homem e ele se relacionou com uma mulher. Depois, ele toma consciência, né, a partir do recado que chega até ele por intermédio de um súdito, chega até ele que aquele homem do qual ele matou era o pai dele e aquela mulher do qual ele estava se relacionando era justamente a mãe. E aí ele toma consciência e vem a angústia, arranca os olhos, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, a princípio, eu estava só vendo a questão da figura pai e mãe, mas depois, relendo e fazendo essa releitura a partir da psicanálise, né, vem essa questão de o que é o homem e a mulher e o que é a função paterna e a função materna. Então, foi essa releitura aí que eu fui fazer. E aí, por fim, depois de tudo isso, aí eu já li alguma coisa, mas não recordo. Mas eu gostaria que se você conseguisse me pontuar, embora alguns já tenham dito por intermédio dessa minha colocação, mas aí entrou três palavrinhas importantes: mulher, feminino, mãe. E aí? Essa é porque entrou a questão do feminino aí. Então, talvez a diferenciação para mim estaria mais mulher e feminino. Não a questão da mãe, porque eu sei que é a função, como eu já trouxe aqui para você na parte da minha releitura no Complexo de Édipo. Mas aí entra a questão mulher e feminino. tudo isso é muito imaginário. No seminário 3 Lacan rasga isso para a gente, que a marca fisiológica é uma marca imaginária. Então, mulher, feminino e mãe são significantes sociais. Ao falarmos de posição discursiva feminina e posição discursiva masculina, aí tudo muda. Que aí, quando você falava, eu me lembrava que a Judith Butler, ela acusa o Lacan de binarismo. Mas binarista é a sociedade, porque só pode ser homem ou só pode ser mulher. Só pode ser pai ou só pode ser mãe. A mulher não pode não ser mãe. O homem não pode não ser pai.
né? Então, uma coisa ou outra. E aí vem os não binários, para quebrar essa história. E Lacan dá conta dessas novas configurações de sexualidade contemporânea, quando ele escreve a Tábua da Sexuação, para dizer que é possível a um homem fisiologicamente falar da posição feminina, como também é possível à mulher biológica falar de uma posição masculina. E não quer dizer que a mulher que fala da posição masculina, ela é uma mulher macho, como a gente diz aqui no Nordeste. Tem nada a ver. É uma mulher que fala a partir do discurso fálico. E não tem a ver com o discurso jogado, vomitado nas redes sociais, na política e afins. Tem a ver com a posição do sujeito na linguagem. Então, a tábua da sexuação nos serve para pensar as novas configurações de sexualidade da contemporaneidade. Então, esse ponto é muito importante. Obrigado, Isaías, pela sua contribuição. Deixa eu só ver aqui. Tatiana dizendo que esse assunto merece uma live. Eu vou para o Instagram para dizer que um Humberto, homem pode ser homem e falar da posição. Eu vou apanhar, minha gente. Kátia, fique à vontade. nossa, parabéns, viu? Incrível isso aí que você falou. E é poderoso. No correr da vida, a gente precisa, quer dizer, vou trazer, eu precisei ocupar esses papéis. Sim. Eu fui trabalhar no lugar de só homens, falar de um assunto que só homens falavam. E eu Uhum. fui fazer isso numa posição fálica para sustentar meus filhos numa posição mãe. Olha aí. Ela É explicando a teoria lacaniana. exatamente. Então, é isso. E se a gente tem essa consciência, a gente se alterna entre esses papéis o tempo todo, sem precisar agredir. É Sim. simplesmente a função da linguagem. Eu sou apaixonada pelo lado técnico. A função a função do psicanalista no Sim. set analítico, a função de pai, a função de mãe. Parabéns, viu? Muito, muito, muito bom. Sou sua fã cada vez que eu assisto uma coisa sua. Não, e você Parabéns. traz um exemplo que explica, né? Porque isso é muito bom, porque assim, quando Lacan, e eu vou concluir, minha gente, agora, tá? Para ninguém perder nada. Quando Lacan elabora a tábua da sexuação, ele está falando de semblante. Quem me acompanha Exato. sabe que eu tenho um apreço muito grande pelo conceito de semblante. Porque, para mim, é o conceito mais importante em psicanálise lacaniana. O conceito de semblante que ele desenvolve no seminário 18, de um discurso que não fosse semblante. Esse seminário é um talismã para a teoria psicanalítica lacaniana, porque ele desenvolve o conceito de semblante. Então, você pode ser uma mulher fisiologicamente falando da posição masculina. E, como a Kaiser coloca, é um espaço de alteridade. Você não é, você fala deste lugar e pode falar de tantos outros. Então, abra um sorriso para a gente fazer uma foto, como sempre. E aí, na semana que vem, o nosso último encontro sobre histeria e estericização discursiva. Um, dois, três e. Pronto, fiz um. Deixa eu fazer o outro. De novo. Um, dois, três e. Pronto. Então, lhes convido